Bom dia novamente, gente. Bom, hoje eu só vejo rostos conhecidos aqui, me dá a possibilidade de entrar direto no texto. Então, pessoal, a gente na semana passada ah, estendeu um pouco mais a leitura a respeito do terceiro antídoto contra as formas de apego, né, que nos prende no samsara, a meditação sobre o sofrimento do samsara. E hoje a gente já vai entrar também na, na meditação sobre os atos e seus resultados. Vamos ser bem rigorosos aqui na maneira de conceituar, porque vai ser importante isso para compreender bem esse capítulo. Qual que é a página? A gente parou por volta da página 196. E o que a gente vinha fazendo era um pouco apresentar, não diria um contraponto, não, mas a maneira mais. Apresentar um pouquinho a maneira particular como o Patrul Rinpoche traz uma proposta, né, a orientação sobre a meditação sofrimento, se a gente levar em consideração a maneira como o Gampopa apresenta esse tema, né? Ah, então, quando a gente está meditando sob a perspectiva ah, do sofrimento na condição humana, o Gampopa vai apresentar de uma maneira bastante breve e direta, para além do sofrimento do nascimento, velhice, doença e morte, os outros quatro formas de sofrimento: sofrimento de se separar daquilo que amamos. Então ele traz a perspectiva da perda de alguém que amamos, a morte de um pai, na página 172. A morte de uma mãe, de um filho ou de um outro ser querido, mergulha-nos na tristeza, nos tormentos, nas lamentações, nos gritos de aflição. Isso é sofrimento sem fim. Então, é uma maneira bem direta de acessar esse tipo de sofrimento. O sexto, ele fala o sofrimento de encontrar o que não se ama. Então, o encontro de um inimigo detestável gera conflitos, combates, e daí por diante. Ele fala, quanto aos dois últimos sofrimentos, eles são fáceis de serem compreendidos. Os dois últimos, que o Patrão Rinpoche detalha na página 198 e 199, é o medo de não se obter o que se deseja e o medo de se obter, é, e o medo de se submeter ao que não se deseja. Para título é fácil de ser compreendido, diz o Gampopa, você acabar encontrando, né, ou tendo aquilo que você não deseja e se submetendo àquilo que você não deseja. Mas o Patru faz, ele, de certa forma, vou usar essa palavra com muito cuidado, mas vou dizer, ele, de certa forma, radicaliza essa maneira de fazer a prática da meditação analítica sobre o sofrimento, em particular,
é, das diferentes formas de existência, nos infernos, ele detalha bastante as experiências nos infernos, as experiências dos pretas, dos animais, e aqui dos humanos ele estressa bastante, portanto, esses quatro outros tipos de sofrimento. E a gente viu como, né, no nosso último encontro, é, a gente viu que para o quinto sofrimento, é, ele atrela, né, a ideia de um medo de encontrar inimigos que odiamos à perspectiva da acumulação e do apego ao samsara, né? É, ele vai dizer, ele traz o provérbio, uma vez que diz o provérbio, sem riquezas não se tem inimigos, e se está em paz, nós deveríamos nos inspirar na história dos vencedores de outrora e cortar todo o apego aos bens e às riquezas. Façamos como os pássaros que vivem do que encontram e não nos liberemos da prática do Dharma, que isso seja o tema de nossa meditação. Então, ele olha a perspectiva de encontrar inimigos que odiamos, sob a perspectiva de que é, é em função do nosso apego e de tudo aquilo que a gente ah, detém ah, como bens materiais e daí por diante, ou como a própria noção de um eu, o próprio apego a um eu, faz com que exista a experiência de um inimigo, né? Assim, ela existe na medida em que eu estabeleço uma relação de dualidade, de apego a um si e ao outro, a um sujeito e a um objeto, e daí por diante. Então ele fala, é, é preciso se desapegar, porque como forma de superar as experiências de sofrimento, em particular essa de encontrar inimigos que nos odiamos, essa é a maneira de superar essa experiência de sofrimento. Ele vai colocar, por exemplo, no sexto medo, o medo de ser separado dos seres que amamos. E ele volta a dizer assim, como método, assim como, por exemplo, a tradição Theravada coloca a superação do desejo por meio da prática da aversão, a oposição do desejo, apego, à prática da aversão, né, como um contraponto a essa perspectiva, ele vai colocar o seguinte, no segundo parágrafo. Em realidade, ainda que nos padeçamos do medo de ser separados dos amigos e dos próximos que nos são caros, olhando bem, não é evidente que que eles o sejam realmente. Amigos. Os pais pretendem amar seus filhos, mas sua maneira de amar, sendo errada, acabam causando-lhes mal, dando-lhes riquezas, casando-os para a vida, prendendo-os aos ciclos do samsara. Eles os ensinam várias maneiras de cometer atos nocivos, como aqueles que permitem vencer os inimigos, proteger seus amigos ou aumentar suas riquezas. E então os levam às profundezas dos mundos inferiores. Não se pode encontrar atitude mais nociva. Eu avisei que é um ponto de vista radical, e que não deixa de estar, sob a perspectiva do praticante, não deixa de ter um fundo de verdade sobre uma certa perspectiva, imbuído de uma aspiração, às vezes autêntica, bem intencionada, na perspectiva do Dharma, isso pode gerar ainda mais apego, mais aprisionamento no samsara. É, Então ele coloca a perspectiva desse medo de ser separado dos seres que amamos sob a perspectiva do bom, mas esses seres que amamos e por quem nós temos eventualmente apego, sob a perspectiva do praticante, talvez não sejam pessoas que contribuam tanto para o meu caminho no Dharma. É, Isso é uma maneira de olhar, entende, gente? Isso é uma maneira de praticar. Não quer dizer que seja a única, mas ela não quer dizer que ela esteja errada na perspectiva do praticante. É, Ela pode causar incômodo, mas reflitam profundamente sobre essas palavras
e procure entender o sentido profundo do que está sendo dito aqui, tá? O medo de não se obter, o medo de não obter o que se deseja. Nesse mundo não existe ninguém que não queira ser feliz e se sentir bem. Todavia, ninguém conhece a satisfação desse desejo. Com a esperança de ser feliz, nós construímos uma casa, mas ela desmorona e nós morremos sob os escombros. Contando acalmar nossa fome, nós ingerimos alimentos que nos tornam doentes e colocam a nossa vida em perigo. Ah, ele questiona essa perspectiva daquilo que supostamente parece nos, daquilo que nós nos apegamos e que supostamente nos faz bem, e no sentido profundo acaba nos fazendo mal. Toda essa dinâmica. Veja, vocês não podem perder de vista que aqui o Gampopa está trazendo, ou o texto Lanrim, em particular aqui o Patrul Rinpoche, está trazendo uma prática que serve como antídoto para o apego às experiências do Sansara. Senão, isso aqui parece contraditório ou sem propósito, e há um propósito em se meditar sobre essa perspectiva, né? É, em geral, assim, uma casa, um alimento, um objeto que seja qualquer, ele cumpre, na perspectiva de praticante, uma funcionalidade. Qual é? Criar condições mais favoráveis para a prática. Um alimento, ele não tem um propósito de trazer alguma experiência de prazer por si só, porque isso é aprisionamento no samsara. É, eu sempre lembro, tem uma cena no Matrix 2, não sei se vocês se lembram, que tem um francês que é uma espécie de um cara que desenvolve a Matrix. Ele tá almoçando, ele tá comendo com o Neo e com aquele cara que oferece a pílula pro Neo, como é que ele chama? Morfeu. E aí ele fala assim, ó, ele tá comendo um bife suculento, não sei se vocês lembram dessa cena. E aí ele pega aquele bife, o bife é suculento, assim, né? Ele tem um sotaque meio francês, não sei por que fizeram colocaram ele com sotaque francês, né? Mas ele com um sotaque meio francês, dizendo assim, do prazer que ele tinha em saborear aquele bife. Ele diz, eu sei que isso aqui não é real. Eu sei que isso aqui é produto da Matrix, mas eu quero me enganar. E eu quero me satisfazer com esse prazer. E eu não quero que venha ninguém aqui destruir a possibilidade de eu desfrutar desse prazer, ainda que eu saiba que ele é uma ilusão. Mas é a única coisa que eu tenho. E eu quero isso. Entende? A ideia é confrontar exatamente essa característica ilusória da realidade e chamar a atenção que o apego a qualquer uma dessas experiências do Sansara, por mais que pareçam ser prazerosas, amigáveis, confortáveis e daí por diante, elas na verdade são grilhões, são as razões pelas quais eu me prendo no Sansara, né? Ah, o Neo e o Morpheus eles estão querendo encontrar uma maneira de sair da Matrix, superar essa experiência ilusória. Ah, mas há uma resistência, né? Porque a gente sempre a gente aprendeu a atribuir valor para essas experiências ilusórias do Sansara e elas nos prendem. Então, a estratégia do Patrulha Input aqui é de corte, ela é radical nesse sentido, ela não negocia. Ela vai e questiona. Será que essas pessoas que essas coisas que você deseja, essas pessoas que você ama e tal, sob a perspectiva do praticante, elas deveriam, não sei se posso colocar assim, deveriam produzir esse tipo de sentimento em você de apego, se elas
eventualmente não são um meio pelo qual você consegue, aos poucos, ir se desconectando é, do Sansara. Ele coloca isso nessa perspectiva. É uma maneira de praticar. É claro que você pode olhar sobre uma outra perspectiva, entender a motivação de uma outra pessoa que te oferece abrigo, comida, alimento. Você tem uma maneira de transformar essa realidade. Vai, a gente fala isso, né, numa perspectiva essa perspectiva me lembra muito o caminho Theravada, né? Você tem uma perspectiva de transformar a maneira de lidar com essas experiências do Sansara ou eventualmente de reconhecer a natureza dessas experiências. Mas essa é uma válida também. E eu só trago aqui para a gente poder enxergar esse contraponto. O último, o medo de submeter ao que não se deseja. Ainda que nesse mundo nenhum de nós deseje o sofrimento, experimentamos-lo sem cessar. Certos homens, por causa de seus atos passados, tornam-se vassalos de um rei ou escravos de um rico. Escravizados contra a sua vontade, não têm um só instante de liberdade. Pela menor falta, são abatidos por sofrimentos e não podem reagir. Caso os levem para serem imediatamente executados, sabem que não poderão nem mesmo fugir. Ele coloca aqui, né, o que escreveu Longchenpa. Desejaríamos sempre ficar com nossa família e nossos próximos, mas é certo que nós os deixaremos. Desejaremos sempre guardar nossa boa casa e nosso leito macio, mas é certo que os deixaremos. Desejaremos sempre gozar de saúde e felicidade, de nossos bens, mas é certo que os perderemos. Desejaríamos sempre guardar nosso corpo humano com as suas liberdades e riquezas, mas é certo que morreremos. Desejaremos sempre ficar próximos do bom mestre para escutar o Dharma, mas é certo que o deixaremos. Desejaríamos sempre ficar com nossos bons amigos espirituais, mas é certo que nos separaremos. Vistamos desde hoje da armadura da coragem. É o tempo de embarcar para a ilha da felicidade, da qual nunca se parte. Ó, meus amigos animados por uma sincera fadiga, o ímpio mendigo que sou vos exorta nesses termos. Essa perspectiva do mendigo, assim como o Patrul Rinpoche, né? Daquele que se... Lembra, o desapego constitui os pés da meditação. O apego à comida e à riqueza desaparece para o grande meditador que se afasta das amarras dessa vida. Essa perspectiva daquele que, despojado de tudo, de toda forma de apego, é, é aquele que consegue, de fato, ao se desprender de todas essas experiências do Sansara, superar esse tipo de apego, né? É dito que o Patrul Rinpoche, ele era um grande mestre do final do século XIX, conhecido em todo o Tibete e tal. Os monastérios conheciam ele, mas ninguém tinha nunca visto direito o Patrul Rinpoche, né? Aí é dito que, num determinado momento, um monastério anunciou para a região: olha, essa semana, enfim, esse final de semana, esse dia tal e tal, nós teremos ensinamentos do Patrul Rinpoche. E começou-se a reunir a pessoas para assistir o ensinamento do Patrulha Rinpoche. Eis que o Patrulha Rinpoche aparece e chega lá na portaria com seguranças. Eles falam: quem é você? Eu falo: não, eu vim aqui para os ensinamentos. Não, mas você não pode entrar. Quem é você? Era um mendigo querendo entrar. Era o Patrulha Rinpoche. As pessoas nem conheciam, não sabiam de fato a fisionomia do patrão Rinpoche, e era uma pessoa tão humilde, tão simples, tão despojada, que ele foi proibido, impedido de entrar nos seus próprios ensinamentos que seriam dados, porque não é possível. Quem é essa pessoa que quer entrar aqui para receber os ensinamentos do Dharma? Era o patrão Rinpoche. Esse nível de desprendimento, de despojamento e tal, que é ensinado por esse grande mestre, entende? É um grande mestre Vajrayana e daí por diante, mas o Vajrayana ele bebe da fonte de todas as correntes do budismo e essa é uma maneira de praticar, bastante assertiva. O sofrimento dos semideuses.
Como é que o Patrulho Poti apresenta? Em regra geral, na página 201, as riquezas e prazeres dos semideuses rivalizam com a dos deuses. No entanto, os semideuses tomaram o hábito de serem ciumentos, de contestar e de combater nas suas vidas precedentes, e com este karma. Todavia, eles renasceram e esse fato desencadeia um ciúme extremo. Mesmo entre eles, disputam por territórios e províncias, e seu constante desacordo os mergulha em batalhas e conflitos perpétuos. Quando levantam os olhos para os deuses, veem que suas riquezas e seus prazeres são perfeitos, e que uma árvore das aspirações satisfaz plenamente as suas necessidades e desejos. Essa é a parte interessante. Constatando, entre outros, que essa árvore mergulha suas raízes no mundo dos semideuses, a árvore nasce no mundo dos semideuses, mas os frutos vai dar lá para os deuses, entendeu? E eles ficam bravos. Eles tornam-se insuportavelmente ciumentos. Vestindo suas armaduras, empunhando suas armas, eles partem para a guerra com os deuses. Esses últimos vão então para a floresta que torna agressivo e tomam também suas armaduras e suas armas. O elefante divino muito firme tem 33 cabeças. Sobre a cabeça central está Indra, o soberano dos deuses, e sobre as outras, seus 32 ministros. Inconcebíveis legiões os rodeiam. Entre gritos de aclamação, seu esplendor é insustentável. Durante o combate, eles fazem chover suas armas, vajras, rodas, lanças, flechas, etc. Seus poderes mágicos lhe permitem levantar grandes montanhas e servir delas como projéteis. Em razão de seus karmas, os deuses são 7 vezes maiores que os homens, mas os semideuses são menores. Os deuses não morrem, exceto quando são decapitados. Porém, seu néctar divino cura rapidamente todos os ferimentos. Mas os semideuses morrem como os humanos, como por exemplo quando são atingidos em um órgão vital. Dessa forma, eles perdem numerosas batalhas. Quando, entre outras estratagemas, os deuses enviam seu elefante toda a proteção, como uma roda de espadas atada à tromba e embriagado, os semideuses são mortos a centenas de milhares. Seus cadáveres descem rapidamente ao longo do Monte Supremo e caem nos grandes lagos ondulantes que tomam a cor de sangue. Assim, unicamente ocupados em se agredirem, os semideuses vivem num mundo que não escapa ao sofrimento. Meditemos sobre sua sorte com sinceridade. Então, essa descrição que ele traz do universo dos semideuses e as experiências de sofrimento. Nas dos deuses, o Patrulho Rinpoche traz o seguinte: em geral, os deuses desfrutam de suas vidas, de riquezas, de um bem-estar e felicidade perfeitos. Entretanto, como passam seu tempo divertindo-se, eles não têm o pensamento de praticar o Dharma. Mesmo com a duração de um kalpa, suas vidas parecem durar apenas uma fração de segundo, e quando estão distraídos, esgota-se o karma e são confrontados com a morte. Os deuses das 6 esferas divinas do mundo do desejo, desde o céu, a assembleia dos 4 grandes reis, até o uso da magia dos outros, devem submeter-se aos sofrimentos da morte e da transmigração. Quando um desses deuses se aproxima do fim, a luz de seu corpo, que lhe torna visível a milhas de distâncias e lugares, perde seu brilho. Ele nunca deixava de estar sentado no trono, agora isso lhe é desagradável, não tem mais vontade, não se sente à vontade. As flores divinas que ele portava em colares e não morriam, agora elas estão murchas. Suas vestimentas, mesmo que eles as usassem por muito tempo, nunca se sujavam, mas agora se encontram sujas, sem brilho. Os deuses não transpiravam, agora eles suam. Quando os 5 sinais pré-corredores da morte aparecem, sofre por compreender que mesmo ele vai morrer. Amigos e deusas também o sabem, mas mas não podem mais se aproximar. De longe eles jogam flores e vão formulando aspirações. Que tu possas, quando estiveres morto, renascer junto aos homens, aplicar-se ao bem e renascer novamente entre os deuses. Sozinho, então, a dor domina e ele olha com seu olho divino onde vai renascer. Caso se trate de uma esfera dolorosa, os tormentos de queda o abatem antes mesmo do que aqueles da morte, antes mesmo do que aqueles da morte estejam dissipados. Desesperado por esses sofrimentos, multiplicado por 2 ou 3, deve ficar 7 dias divinos a se lamentar
e 7 junto aos 33 deuses corresponde a 700 anos humanos. Durante todo esse tempo, ele se lembra de seu bem-estar e sua felicidade no passado, porém, não tendo o poder de permanecer, sofre por ter que transmigrar e a visão do local de seu próximo renascimento domina. A isso se juntam os sofrimentos da queda propriamente dita e suas dores que se fixam em sua mente ultrapassam aquela dos infernos. Nas esferas divinas superiores, o sofrimento da morte e da transmigração não é sentido da maneira evidente. Todavia, quando seu karma de impulsão estiver esgotado, os deuses caem nos mundos inferiores como se tivessem sido atirados do seu sono, como se tivessem sido tirados do seu sono. Então, tem-se essa ideia de que os mundos divinos, enfim, né, podem ser bons destinos, se confrontados com a experiência humana, ah, mas Patrulha Rinpoche deixa clara aqui a perspectiva de transitoriedade dessa experiência de realidade, né? E aí, pulando um pouco aqui e avançando nessa história do Buda Shakyamuni, eu acho interessante a gente chamar a atenção da maneira como o Patrulha Rinpoche apresenta esses ensinamentos e nos exorta a praticar, ah, porque a prática dos atos virtuosos que a gente vai ver mais adiante, ela enseja circunstâncias mais favoráveis no samsara, mas elas por si só não causam a liberação. Isso é importante entender. A prática das ações virtuosas, a abstência das ações não virtuosas, no final das contas, criam condições mais favoráveis de prática. Mas a bodhicitta é fundamental para se alcançar o estado de Buda. E a gente vai ver, quando a gente estiver estudando Gampopa, que o desenvolvimento da bodhicitta, a profunda aspiração de alcançar o estado de Buda com o propósito de conduzir todos os seres ao estado de Buda, é uma condição sem a qual não se alcança o estado de Buda na perspectiva mahayana. Portanto, a simples prática de ações virtuosas, ela vai criando condições mais favoráveis, mas eu devo estar atento a não simplesmente adotar uma atitude virtuosa, dissociada de uma aspiração profunda de alcançar o estado de Buda, porque senão eu simplesmente vou ter condições de melhores renascimentos, condições mais favoráveis. Isso pode implicar, por exemplo, um renascimento divino, mas isso ainda é samsara. Ainda que na comparação eu possa parecer, poxa, mas é uma condição divina e tal. Qual é o exemplo que o Gampopa traz aqui, o Patrão Rinpoche traz aqui, para ilustrar um pouco a urgência da prática do Dharma com toda a sua plenitude, que inclui a bodhicitta e todas as outras condicionantes. Ele vai trazer esse exemplo aqui de uma experiência do Buda Shakyamuni com o Ananda, com seu sobrinho. Nanda, o sobrinho do Bhagavan, era muito ligado à sua mulher e não desejava renunciar ao mundo. Nanda era casado, gostava muito da mulher dele e não queria renunciar a esse mundo. Graças aos meios hábeis, o Buda convenceu finalmente Nanda a entrar no Dharma e tornar-se monge. Mas ele não soube seguir os preceitos. Então, quando se preparava para fugir, o Bhagavan o transportou milagrosamente para uma montanha nevada diante de uma macaca estrupiada. E o Buda perguntou para ele: Entre ela e sua mulher Pundarika, qual é a mais bela? Perguntou Nanda. Perguntou a Ananda, né? É minha mulher, respondeu. A outra não pode nem mesmo ser comparada com ela. Então venha ao mundo dos deuses, Buda falou para ele. Quando chegaram lá, o Bhagavan sentou-se num canto e disse a Nanda para ir ver. Os deuses, cada um em seu palácio, estavam cercados de jovens deusas que desfrutavam de conforto, de felicidade e riquezas inconcebíveis. Entretanto, havia um palácio que, apesar da presença de numerosas deusas, não se via nenhum deus. Nanda perguntou o porquê. Foi-lhe respondido que o rei encontrava-se junto aos homens, um certo Nanda, sobrinho do Bhagavan, que seguia a disciplina monástica, que este karma
que esse karma lhe valia renascer entre os deuses e que esse palácio pertencia a ele. O palácio estava esperando ele. Com o coração em festa, Nanda retornou para junto do Bhagavan, que lhe perguntou se ele havia visto o reino dos deuses. Sim, fez ele. Então quem você acha mais bela, tua mulher ou uma jovem deusa? As filhas dos deuses são muito mais belas. Suas belezas ultrapassam a de Pundarika, o tanto que a dela ultrapassa o da macaca estrupiada. Retornando para junto dos humanos, Nanda observou perfeitamente a disciplina monástica. Agora você é um excelente monge, porque eu aí vou para o reino dos deuses. O Bhagavan dirigiu-se então aos monges. É para renascer nos locais divinos que Nanda renunciou ao século, ao século, né? Mas vós vos tornastes monges com a intenção de transcender a miséria. Ele e vós não tomastes a mesma via. Não se entretenham mais com ele, não falem sobre intimidades, não sentem-se mais sobre o mesmo assento. Buda falou para os monges ali que viviam no monastério com Nanda. Todos os monges obedeceram. Nanda ficou profundamente desolado, perguntou a Ananda, como irmão caçula, se ainda o amava e não o rejeitaria como os outros monges o fizeram. Mas quando ele foi procurá-lo, este se levantou e afastou-se. Nanda lhe perguntou a razão de sua atitude, e Ananda lhe reportou as palavras do Bhagavan. Nanda se abateu de tristeza, então o Bhagavan veio lhe propor visitar os infernos. Através de um outro milagre, ele o levou até lá e pediu para que olhasse para os infernos. Nanda visitou todos os lugares infernais. Ele encontrou-se num local onde numerosos operários do Mestre dos Mortos cercavam uma panela vazia na qual as chamas dançavam. Ele perguntou por que não havia mais ninguém além deles. Eles responderam que um sobrinho do Bhagavan chamado Nanda, que seguia a disciplina monástica para ganhar a felicidade dos deuses, renasceria ali mesmo depois de provar a felicidade de um renascimento celeste, quando os efeitos de seus méritos estivessem esgotados. Amedrontado, Nanda retornou e disse a si mesmo que se renascesse mais tarde junto aos deuses para finalmente parar no mundo dos inferiores, não tinha nenhum sentido e aprovou o desejo de libertar-se. Tendo visto os infernos com seus próprios olhos, não transgrediu o menor preceito e o Bhagavan deu-lhe como exemplo a seu discípulo que controlava melhor. Deu-lhe como exemplo seu discípulo que controlava melhor os sentidos. Sem ir até os infernos para vê-lo com seus próprios olhos, o simples fato de ver uma imagem gera em nós o medo e reforça nosso desejo de liberação. É por essa razão que o Bhagavan pediu para que se desenhasse na porta dos monastérios da comunidade uma roda dividida em 5, representando o Sansara, que é a roda de Sansara. Se uma imagem dos infernos ou uma descrição pode nos amedrontar, o que devem sentir aqueles que sofrem o pleno efeito insuportável de seus atos? Disse o protetor Nagarjuna. Reflitamos assim aos múltiplos tipos de sofrimentos sansáricos e retornemos às profundezas de nós mesmos, de todas as atividades de nossas vidas mundanas. Se nós não renunciarmos a essas atividades, podemos nos vangloriar de praticar. Isto não será o verdadeiro Dharma. Então veja, gente, essa maneira como o Patrão Rinpoche apresenta os ensinamentos, assim, é uma invocação urgente, chamando a atenção dos praticantes para renunciar a essas experiências que são transitórias do samsara, né? Então, essa atitude assertiva, vamos dizer, melhor do que radical, tem a ver com renunciar às atividades mundanas. A Tisha estava a ponto de deixar esse mundo quando um yogi veio lhe pedir a permissão de meditar após sua partida. Aí o Ananda diz: mesmo se meditar, será isso Dharma? Respondeu a Tisha. Então, posso ensinar? O mestre respondeu a mesma coisa. Que farei? Portanto, continuou Yogi. Confie tudo a vosso mestre e renuncie a essa vida.
Essa é a maneira assertiva de praticar, né? Desculpa, mas não entendi. É, por que que meditar após a partida do Atisha não seria a prática do Dharma? Então, porque ele fala assim, bom, o Atisha estava para morrer, ele diz assim, o que que eu devo fazer, mestre? Eu devo meditar, assim, né? Eu devo... O meditar aqui no sentido ah, de algo a se fazer é, sem atentar ao sentido profundo da prática. Eu vou praticar chinês. E eu vou lá e faço a minha sessão de 15 minutos de chinês e tal, e volto e não renuncio à vida. E não renuncio ao samsara, entende? Sob essa perspectiva. Eu faço a minha prática formal, eu sigo os ensinamentos, eu sou um bom aluninho e tal, mas eu não largo a vida. Eu não largo o apego aos samsaras. Eu continuo ainda preso a ele. Fala, então eu devo ensinar, né? Assim, é um yogi que já tem alguma experiência, então eu devo praticar generosidade, ensinando e tal. Ele fala, isso é isso é de fato o Dharma? Aí o que ele fala é simplesmente abandone, pratique o desapego, que é a essência desse ensinamento aqui do Patrão Rinpoche, abandone tudo e renuncie a essa vida. Larga. Renuncia essa vida, renuncia toda essa noção baseada em ter, em ser, numa lógica de dualidade. Simplesmente se abstenha de se relacionar com a realidade é, sob uma perspectiva do que é o certo, do que é o errado e daí por diante. Larga, larga, desapega dessa vida. Quando você. Esse é o. Por isso que o texto de Dorje Chantuma fala: o desapego constitui os pés da meditação. Quando você larga essas experiências todas do samsara, o que que resta? Não tem mais um outro lugar a ser alcançado. Quando eu largo, já é, entende? De maneira bastante direta. É uma das formas de praticar. Entende? Em tempos de mindfulness corporativo, sim, isso não faz todo sentido. Exato. De que maneira a gente instrumentaliza a prática da meditação, do Dharma e tal, com propósitos sansáricos, entende? Tem que ter uma sinceridade muito grande em relação à tua motivação quando você diz que vai praticar e vai acumular mérito, daí por diante. Com qual propósito? Para fortalecer ainda mais uma perspectiva egocêntrica? E a lógica de apego só faz sentido se ela é colocada a partir de uma perspectiva de dualidade, entende? Então, essa é uma das maneiras. Veja assim, o Buda deu 108.000 ensinamentos. Essa é uma das maneiras de praticar. E quando a gente. Eu falei para vocês, quando a gente entra nesse capítulo, a gente entra numa parte que às vezes é meio indigesta do Dharma, mas a gente não pode se esconder dela. Isso é assim foi assim que o Buda ensinou também. Essa também é uma maneira de praticar. Doa quem doer, principalmente ao nosso ego. A maneira como a gente tenta acomodar bem as coisas, de uma maneira meio hipócrita com a gente mesmo, entendeu? Eu não vou nem colocar isso no nós, eu vou dizer em primeira pessoa. Como eu, às vezes, me coloco numa situação, mas ainda tem uma parcela de apego, de desatenção em lidar com a realidade. E eu preciso superar isso. Sim, não tem negociação nessa hora. Esse é um praticante de verdade é assim. Não significa que ele vai ser indiferente, não amor. Dá para praticar o Dharma estando no samsara daí por diante, mas qual é a motivação sincera ali? Como eu vou fazendo a prática de uma maneira pura e descondicionada, entendeu? Isso é um processo. É um processo. A gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, mas a gente não deve fingir que isso aqui não está nos ensinamentos, entendeu? Que a gente adapta o Dharma no contexto do século XXI e aí ele fica mais
palatável e tal. Não é assim. Não é assim. Dá para me jogar de maneira radical de um dia para o outro? Não é processo. Aí quando a gente fala de devoção, a gente fala que devoção é processo. Quando a gente fala que a meditação é para superar o apego às experiências sociais, isso é tudo é um processo, entendeu? A gente precisa respeitar os nossos limites e daí por diante. Não é uma prática de auto-martírio. É preciso praticar com sabedoria, entendendo os tempos, vendo aquilo que a gente dá conta. É, mas isso aqui está no ensinamento. E a gente precisa entrar em contato com isso também e não perder isso de vista. Não, é, só um detalhe assim. Eu já tinha ouvido essa história, né, do Nando, mas agora que eu me lendo aqui junto com o senhor, que eu prestei atenção num detalhe interessante, que o Buda deu um título a ele de o discípulo que praticava, que melhor praticava a contenção dos sentidos. Ele dava esses títulos assim, É, tipo o Shariputra da sabedoria, o Moggallana dos poderes. é, Aí ele e o Nanda eram o que melhor controlava, pelo sentido que tem essa prática Theravada, né, é, da contenção dos sentidos. é. Eu achei interessante, E, 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 inspirador. é, e, 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 de certa forma, fica claro como ele chegou a essa Exato, condição, né? exato. É isso. E também, eu não sei se é o caso, mas me parece que pela história foi nessa ocasião que surgiu a dança da volta do Samsara. Talvez tenha sido, né? E você vê, é uma tradição que todo lugar tem, assim, né? Tem uma finalidade para isso, assim, chamar a atenção, né? É, diz, ah, ah, tirar o caráter de fascínio da experiência do Sansara, místico e tal, não tem nada de, assim, tem uma finalidade, assim, né? Não é só uma coisa plástica e daí por diante. Os ensinamentos do Buda, eles são que é de mais pragmático. A gente sempre fala isso, né? Tem uma instrumentalidade direta, aquilo que o Buda ensinou, não é para florear, é para valer, entendeu? E aí, o Patrulho Rinpoche vai dizer quais são os benefícios dessa meditação. Bom, tudo não é fácil, mas vamos lá. Assim, para praticar verdadeiramente o Dharma, é necessário a todo custo reconhecer que o Sansara, em todos os seus aspectos, não tem nenhum sentido. Para mim, essa é uma frase fundamental e que a gente reluta em aceitá-la. Assim, para praticar verdadeiramente o Dharma, é necessário a todo custo reconhecer que o Sansara, em todos os seus aspectos, não tem nenhum sentido. O Sansara não tem sentido. Não busque encontrar um sentido. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido do. Não tem sentido. Isso não é contraditório. Sob a perspectiva de um praticante, se há um sentido, é reconhecer o não sentido do Sansara. Não tente encontrar um sentido para a vida e tal, que não seja único exclusivamente, na perspectiva de um praticante, superar a maneira ilusória de lidar com a realidade. Essa é uma frase para bater no computador, escrever numa folha, comprar uma moldura, emoldurar e colar num lugar visível. Assim, é, é necessário a todo custo reconhecer que o Sansara, em todos os seus aspectos, não tem nenhum sentido. E passa-se uma vida inteira tentando dar sentido a isso. Mas se você olhar de verdade a natureza do Sansara como sendo sofrimento, qual é o sentido disso? Qual é o sentido de eu nascer, envelhecer, morrer? Entende? Se você olhar sobre essa perspectiva, a gente vai construir castelos de areia. E a água do mar vai vir, dissolver o castelo, vai voltar e construo outro. Eu cavo um buraco, eu tomo caipirinha, eu tomo sol, eu me bronzeio. Aurelano, quando a gente olha tudo isso e a gente vê esse contexto atual que a gente está vivendo, com esses governantes, com essas guerras,
com esse tanto de sofrimento, assim, tudo bem que essa frase faz tanto sentido, mas por que tantas mortes? Por que tanta incoerência, tanto sofrimento? Assim, Esse é o Sansara. Não tem o menor sentido. Vaidade, disputa, poder. mortes, crianças. Então, qual é o sentido? Mas isso sim é luxo, conforto, prazer, entretenimento, diversão, férias. Guerra bélica, uma coisa assim tão. Mas é isso, assim, seja a guerra, seja o conforto da sua casa, onde parece estar tudo em ordem, porque na sua casa não tem guerra. Também não tem sentido isso. Entende o que eu quero dizer? A gente pode muito bem, faz todo sentido olhar para essa experiência da realidade e perceber o Sansara gritando na nossa frente. Mas não se iluda. Tem um Sansara cafofo, confortável, cobertorzinho, lareira, cafezinho da manhã gostoso. É tão Sansara quanto. Não perca isso de vista. Porque às vezes eu posso encontrar sentido numa lógica de simplesmente fazer o contraponto e sabem, não preciso convencer, vocês sabem. Acho que você já me conhece o suficiente para saber que eu não sou uma pessoa indiferente a toda essa realidade. E é óbvio que eu posso, de certa forma, fazer dessas experiências uma maneira de praticar o Dharma. Me contrapor à injustiça, à violência, à guerra e daí por diante. Mas saiba que ao final e ao cabo isso ainda é dualidade. Como eu faço para estar nessa realidade violenta ou confortável da minha casa e tornar qualquer situação uma oportunidade de praticar o Dharma? Porque eu posso eventualmente dar sentido à minha vida como um ativista, como alguém que luta pela justiça e tal, não sei o quê, mas eu ainda estou dentro da roda. Então, eu posso sim agir no mundo, mas a maneira correta de praticar é ainda assim reconhecer o caráter ilusório disso. Porque senão, como eu falei para vocês, eu posso criar condições mais favoráveis de é, viver a vida, mas eu tenho que olhar isso na perspectiva de um praticante. Em que medida a, a minha ação como um ativista, a minha ação como um médico, a minha ação como um pai de família, a minha ação como um carcereiro, a minha ação como um lama e daí por diante, pode se tornar um meio para praticar o Dharma. E a prática do Dharma, na essência, é reconhecer o caráter ilusório das experiências do samsara. Não perca isso de vista, entendeu? Porque senão você pode querer dar um sentido e achar que esse é o sentido último do Dharma. E não é. Você pode simplesmente estar criando condições mais favoráveis. Se for condições mais favoráveis sobre a perspectiva de, com isso, aprofundar ainda mais minha prática, tudo bem. Motivação correta. Não tem problema nenhum. Você pode construir um lugar confortável para você praticar. Eu lembro da Tenzin Palmo, que escreveu aquele livro Cave in Snow, né? Ah, Jetsuma. A Jetsuma. Ela foi meditar na caverna, 12 anos. E ela fez a caverna dela um cafofo super confortável. Não tem problema nenhum. Se você olhar as fotos da caverna dela de 12 anos, Não, super confortável. se você for visitar a caverna do Tilopa, você vai ver que ela é super confortável. Se vocês podem ir a Tilokpur, é um lugar próximo a Tsopema e tal, a caverna do Tilopa tá ali. Eu tirei foto do Lama Sonam meditando lá, a gente foi um lugar lindo e tal, mas É uma pedra só. pé. Assim, tem algum problema você criar condições mais favoráveis de prática? Não, mas essa é a tua motivação? Tudo bem, entende? Menina atuando ali. Então, veja, assim, não tem problema nenhum, mas entenda a motivação ali, né? Esse é o ponto fundamental. Então, se você cria condições mais favoráveis para a sua prática, tudo bem,
Não tem problema nenhum. Se você praticar generosidade, amor, bondade, compaixão, é claro que você pode se engajar na vida, não é uma postura de indiferença. Mas não percam essa perspectiva, não instrumentalize uma ação virtuosa por si só como meio pelo qual te leva à iluminação. Por isso que eu falei para vocês, entende? Ela tem que vir conectada com a motivação da Bodhicitta. Ela tem que vir atrelada ao propósito da prática do Dharma. Não, por favor. Eu gostei da pergunta dela. Eu acho sempre interessante a gente procurar conectar ensinamento com a vida prática, né? Então, no início dessa temporada deste mês, eu lembro que o senhor fez uma conexão dos infernos com a vida carcerária, né? E agora, com a pergunta dela, eu vejo aqui nos semideuses, a última frase é dita assim: unicamente ocupados em se agredirem, os seus semideuses vivem num mundo que não escapa ao sofrimento. Então, de alguma maneira, eu cheguei a esses líderes que vivem só da guerra, aqui nesse mundo dos semideuses. O mundo dos deuses, lembrei de um certo banqueiro que, depois de viver uma vida tão nababesca, hoje está no presídio. Exatamente. Então, a gente vai conseguindo conectar aquele ensinamento tão antigo no mundo real. Num contexto real, exatamente. Você estava falando e aqui estava me vindo na mente, é isso. É um dono de um banco e tal que ainda não está satisfeito com o que quer, que ainda olha para um super rico milionário e que imagina que fazer um happy hour e gastar 625 mil dólares experimentando whisky com os seus amigos e tal aproxima de uma experiência divina, porque há uma lógica de insatisfatoriedade permeando todo o samsara e ainda não se experimentou algo que seja o néctar dos deuses e tal, e nessa ele é pego e ele vai para um sistema carcerário. Exatamente essa. Deus. Exato. Ou você considere como um semideus ou como um deus e daí por diante. Porque eu diria que um deus ele poderia até estar distraído, entende? E só desfrutando. Mas o semideus ele está olhando e ele está dizendo tem uma coisa que ainda é mais. Entende? Ainda não me dei. E aí ele cai, sabe? Mas são experiências muito tangíveis que fazem com que a gente acorde. Agora, lembrando de novo, né? O Buda Bhagavan, ele convida o Nanda para ir a esse lugar mesmo, né? Assim, eu conversava com o Pedro a semana passada, né? Eu nunca fui nesses lugares. Eu não tenho essa condição de visitar um lugar como esse. E eu vou estudando os ensinamentos e ele vai fazendo sentido. Num certo sentido, tem um, um voto de confiança nessa descrição da realidade que é trazida. E o que me faz imaginar essa possibilidade é entender que se eu, como ser humano, estou nessa realidade e essa realidade se manifesta de uma maneira ilusória para mim, o que dirá, e a gente vai conectar isso com os outros ensinamentos, é, de uma mente que cultiva ações não virtuosas e passa a experimentar um mundo sansârico, uma realidade marcada por dor e sofrimento. Por que não imaginar que isso ganhe uma expressão manifesta da mesma forma? E mais, o pouco da minha experiência no mundo humano me permite entrar em contato com coisas absolutamente semelhantes a essa descrição que é trazida ah, pelo Senhor, pelos ensinamentos pelo Senhor Buda. Portanto, eu vou seguindo. Eu vou seguindo, entrando em contato com aquilo que eu conheço da realidade que a minha é mais próxima, e ela vai fazendo sentido. E aquilo que se torna um voto de confiança passa a se tornar ainda mais segurança, e só vai se tornar certeza quando de fato eu chegar à condição de conhecer essa realidade dessa forma. Mas até lá não tem nada que me pareça contraditório, que me faça desistir e quebrar esse meu voto de confiança naquilo que é ensinado pelo Sr. Buda, entende? E é dessa maneira que eu vou construindo e assentando a minha confiança, a minha convicção no Dharma.
É um processo. É um processo. Tudo bem, gente? Benefícios e conclusão. Essa meditação sobre o sofrimento do Sansara, na página 206, é, portanto, o fundamento de todas as qualidades da via. É ela que desencadeia o interesse pelo Dharma, que dá fé na causalidade kármica, que faz renunciar essa vida e que gera amor e compaixão pelos seres. O Bhagavan, ele mesmo, começava cada ensinamento por essas palavras: ó monges, essa vida é sofrimento. Ele mostrava com isso a necessidade de reconhecer essa verdade. Meditemos até que nós a tenhamos completamente integrado. Vejo que o samsara é sofrimento, mas eu o amo apaixonadamente. Receio o abismo dos mundos inferiores, mas procedo mal. Abençoe-me e a todos meus semelhantes que estão desnorteados, para que renunciemos a essa vida. Tudo bem, gente? Essa, então, é uma das formas de se praticar o antídoto contra o apego às experiências do samsara. A meditação sobre a insatisfatoriedade do samsara, a, a meditação sobre o sofrimento do samsara. Korwei Nimik Gompa Shepa. Korwei Nimik Gompa Shepa. A segunda forma, então, é meditar sobre os atos e seus resultados. Ledre Yonsu Tempa. Vamos deixar claro aqui, né? Eu acho que em algum momento bom, o que é aqui? Lê significa ação ou karma. Quando eu estou falando em karma, a palavra que eu me refiro aqui, fundamentalmente, é lê. E dre é resultado ou fruto. Então, os atos e seus resultados. Ledre Yonsutepa, né? A gente vai, então, meditar sobre os atos e seus resultados. Ledre. É o título, os atos dos seus resultados? É. Pensei que fosse lá, dra, yo. Laçadre. É laçadre. Laçadre. Quando você tem o lá e o sa depois, como um sufixo, ele troca o som e vira lê. Ao baratadra sadre. Ao a prefixo baratadra, sa muda de dra para dre. Então, ledre. Já adiantando a aula de tibetano. Já adiantando a aula, fazendo aqui um spoilerzinho, gente, quem quiser, né? Vamos lá, vai começar o segundo módulo. Tem coisa mais gostosa de você pegar o seu aplicativo, que eu já sei que tem um tutorial para baixar, que meu celular tá aqui, e você vai lá e tá na dúvida, então você vai lá e já digita no seu celular mesmo, La Saledre, já vai te dar ali ação, karma. Aí você já vai marcar embaixo do seu texto, lê, aqui você já marca embaixo, ação. Aô baratadra sadre, fruto. Aí você fala, agora ninguém segura. Fica aqui a dica, a gente vai começar o módulo 2. Atos e seus resultados. 15 minutos aqui para a gente entrar num tema delicioso. Os frutos dos atos, página 211. Nesse capítulo estudaremos qual é a origem dos sofrimentos. Qual é a origem do sofrimento? Todos eles resultam do karma poluído. É uma frase banal essa. A origem dos sofrimentos tem a ver com o karma maculado. Lemos no Sutra dos 100 Karmas. É a diversidade do karma que cria a diversidade dos seres. É a diversidade do karma que cria a diversidade dos seres. No Sutra do Lótus Branco da Compaixão, é dito o seguinte: o universo é produzido pelo karma. É o karma que o faz aparecer. Os seres são produzidos pelo karma.
É ele que os diferencia. Ele está dizendo que ele está relacionando karma ao universo e aos seres. E no Abhidharma é dito o seguinte: a multiplicidade dos mundos é produto do karma. Aí vem a pergunta: o que é karma? O condensado do Abhidharma responde: a impulsão mental e o ato que dele resulta. Quando nós estamos falando de karma, tem dois elementos fundamentais: o impulso mental, que gera ação. O karma é designado pela impulsão mental e seu resultado. E o tratado fundamental da via mediana, o karma, da via mediana, diz o seguinte: o karma, ensinou o Supremo Rishi, é a impulsão mental e o seu efeito. Fantástico. Então, quando a gente vai falando em lei, em karma, eu estou falando naquele sopro que me leva a agir. São esses dois elementos. Para definir esses dois elementos, dizemos que a impulsão é o ato mental e seu efeito, os atos físicos e verbais. O Abhidharma precisa. A impulsão mental é o ato mental. O que ele produz é o ato físico ou verbal. Bom, quem que é importante a gente diferenciar aqui? Chamar a atenção. E isso é uma coisa, até fazendo uma meia-culpa. Quando eu, de maneira apressada, acabo apresentando o apego às experiências do Sansara, eu falo meditação sobre a lei de causalidade e daí por diante. E aqui é importante chamar atenção a uma coisa, e até fazendo meia-culpa aqui, na pressa, podendo deixar escapar algo que é fundamental. Eu não devo enxergar karma só sob a perspectiva causal. Há um componente de intencionalidade quando eu falo em karma. Isso é fundamental. Explica, né? Então, isso Veja, não basta uma, 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 uma lógica de causalidade, ela não implica necessariamente em karma. E aqui entra um contraponto fundamental com a frase do Sutra do Lótus que diz: o universo é produzido pelo karma, é o karma que o faz aparecer. Os seres são produzidos pelo karma, é ele que os diferencia. É preciso entender aqui que se eu largar essa baqueta aqui, ó, a lógica causal da atração dos corpos, lei gravitacional e daí por diante, a lei natural, ela não implica necessariamente numa intencionalidade, entende? Há uma lógica causal de causa e efeito que é do campo da lei natural. Mas há uma intencionalidade minha em querer largar isso e ver essa baqueta cair, entende? Então é importante fazer essa distinção, porque, num certo sentido, quando eu estou dizendo que o universo é produzido pelo karma, é preciso entender essa frase. Como assim o universo é criado pelo karma? O que se quer dizer com isso? Primeiro eu preciso entender o karma com esse componente de intencionalidade. Para de fato entrar nesse conceito de karma, tem volição, tem intencionalidade e ação concreta. Ação, ato mental, e depois físico e verbal. Aqui eu estou trabalhando com karma propriamente. Então, primeiro ponto, importante destacar o aspecto de intencionalidade. Aqui não estamos tratando única e exclusivamente de uma lógica causal. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo, é importante entender o seguinte: nem todo processo físico
particular é, em sentido estrito, karma. Porque há um pressuposto de volição aí que tem que estar envolvido. É isso que eu estava em dúvida. Então, mas vamos chegar lá. Não é uma tese de que toda matéria física não é uma tese que toda matéria física é criada diretamente por atos mentais individuais. Quando estou falando que o universo é fruto do karma, como fica essa ideia? Então, o universo que cria, ele é resultado único e exclusivamente de ações mentais individuais? De fato, esse universo a que se refere aqui deve ser entendido como um mundo sansárico compartilhado e a experiência de realidade de que os seres eu escrevi isso aqui, mas não entendo a minha própria letra, gente. Esse é o problema. Eu tô de óculos aqui, mas só para vocês entenderem o meu drama. Eu não estou enxergando o que eu escrevi. Porque eu fiz questão de refletir nesse tema, porque essa é uma frase muito importante e merece uma reflexão. Não dá para ter improviso, não dá para falar qualquer bobagem aqui. Eu fui me aprofundar nesse estudo. Lana, Oi, posso Cidinha, fazer uma perguntinha? por Então, favor. do que o senhor acabou de falar. Então, assim, eu estava aqui pensando, o que move vacuidade e luminosidade para que ocorra a manifestação? Então, é a intencionalidade? E de onde vem essa intencionalidade? Não, mas volta na tua pergunta. Como é que é? O que move a O que vacuidade? move vacuidade e luminosidade para que ocorra uma manifestação? Então, Não vou entrar no campo de projeção mental, nada dessas coisas, mas assim, mas eu tenho vacuidade e luminosidade e manifestação das exato, aparências, né? exato. Então, o que move que a manifestação ocorra é a intencionalidade É que vai fazer intencionalidade. vacuidade e luminosidade. Não, veja, quando a gente vai descrever a natureza da mente, a gente vai falar em vacuidade e em claridade. Claridade como tendo dois aspectos fundamentais: a capacidade de manifestação e, ao mesmo tempo, uma lucidez intrínseca capaz de conhecer a realidade tal como ela é. Sob Cognição. esse aspecto, portanto, a realidade possui uma certa dinâmica. Nós já falamos sobre isso. A- a- Essa realidade que é insubstancial, ela é dinâmica. Ela não é estática. Dependendo da natureza dessa intencionalidade, ela vai criar essas ou aquelas realidades. Em que sentido? E eu já falei isso para você, já expliquei outras vezes. Se a minha intencionalidade é marcada pelo desejo, eu crio uma realidade como essa humana. Agora, se eu tenho uma intencionalidade marcada pelo ódio, pela raiva e daí por diante, eu vou ter uma experiência, um mundo sansárico descrito como os infernos. A realidade possui uma certa dinâmica. A maneira como essa dinâmica é, a- ela é apropriada por uma experiência confusa, dual de um eu e um de outro, vai produzir essa ou aquela experiência de samsara. A questão que se coloca fundamental é qual é a natureza última dessa dinâmica. Se eu estou colocando isso sob uma perspectiva de intencionalidade, e essa intencionalidade ela pode ser, digamos, entre aspas, por um vaso, apropriada por uma tendência kármica marcada pelo desejo, pelo ódio e daí por diante, e a ela atribuir a ideia de essa é a minha intencionalidade, entende o que eu quero dizer? Há uma dinâmica da realidade. Essa dinâmica da realidade ela se confunde com a experiência subjetiva
marcada por um desejo que faz, de certa forma, manifestar a experiência humana de realidade. Bom, se isso é verdade, e essa intencionalidade, qual é a natureza última dela? A natureza última dessa intencionalidade, qual é a intencionalidade pura última do Buda? É amor, bondade e compaixão. O que eu faço, portanto, ao longo da minha prática é ir purificando essa dinâmica da realidade, a qual eu atribuo uma lógica de intencionalidade, porque ela é subjetivada num certo sentido, entende? Essa dinâmica de realidade a tudo permeia. Só que ela é compreendida numa lógica subjetiva e dual quando há um eu e um outro que não conhece essa realidade tal como ela é. E se essa intencionalidade é maculada por uma lógica de desejo, de raiva, de apego, ela vai criar uma experiência de samsara, como dos humanos, dos deuses, dos semideuses e daí por diante. Na medida em que essa intencionalidade eu vou desenvolvendo a bodhicitta, a partir da bodhicitta relativa, eu vou desenvolvendo a bodhicitta última, isso que eu chamo de intencionalidade ou dinâmica da realidade ganha sua expressão manifesta de amor incondicional, compaixão incondicional. E essa é a dinâmica da realidade de um Buda. A natureza de Buda é a mesma, tua e do Buda Shakyamuni. A maneira como esse processo acontece na experiência individual do Siddhartha Gautama e da Cidinha é diferente. E do Lama Wangdu, nós estamos aqui no mundo dos humanos, num certo sentido, experimentando essa realidade ainda de uma forma dual. Siddhartha, nessa experiência de corpo, ele desabrocha sabedoria e intencionalidade na sua forma pura. E ele ganha a expressão manifesta de um Nirmanakaya, de um Buda é, é, na, na forma de um corpo humano e daí por diante. Entende? Qual é o ponto central agora? Superada essa questão. Bom, mas e como ficam as questões do mundo físico? Entende? Assim, eu estou dizendo que essa experiência do Sansara, ela é ela é marcada por um aspecto, de certa forma, de subjetividade. Mas essa pedra que está aqui, o que ela tem a ver com? Ela é uma pedra. Eu crio essa pedra com a minha mente? Entende a provocação que eu estou fazendo aqui? Vocês entendem? Uma coisa é a experiência de realidade que cada um tem, marcada pelo seu próprio karma, pelas intencionalidades e daí por diante. Mas é importante diferenciar que quando ele diz o universo é produzido pelo karma, é o que eu estava lendo aqui para vocês. De fato, esse universo a que se refere aqui deve ser entendido como o mundo sansárico compartilhado e a experiência de realidade que os seres têm neles e que é configurado pelo amadurecimento do karma, sobretudo coletivo. Sem excluir também a participação do karma individual na maneira como cada ser o experimenta. Então, ou seja, o mundo físico, enquanto mundo sansárico compartilhado, é condicionado pelo karma coletivo. O karma não substitui a causalidade física. Ele condiciona o surgimento e a configuração do mundo sansárico em que essa causalidade física opera e é vivida pelos seres. Karma, estritamente, é ação intencional volitiva. O mundo físico não é exatamente explicado pelo karma, mas o mundo sansárico compartilhado, incluindo o ambiente em que os seres vivem, é condicionado e moldado pelo karma coletivo. E aí, só trazendo uma referência ainda última, da perspectiva Shanton, no entanto, vale lembrar que o karma e o mundo pertencem a um nível relativo e adventício. Nesse sentido, a realidade última não é produzida pelo karma, embora esteja encoberta por fenômenos kármicos. Eu sei que é meio complexo isso aqui que eu estou falando, gente.
Mas é importante fazer essa ressalva. Quando ele fala que o universo é produzido pelo karma, eu só não quero questionar a física aqui, entende o que eu quero dizer? Ama, com licença. Aqui não é uma cosmogonia, é mais uma história social, coletiva e individual. É o que eu entendo, é o que me parece, sabe? Para a gente, de repente, não recair naquele espanto assim de tipo, meu Deus, como é que como é que o que que aconteceu? Como é que eu cheguei onde é que eu tô? Por que que minha vida tá desse jeito? Por que que o mundo tá desse jeito? Quer dizer, tem karma que é o fruto. Quer dizer, uma situação que é fruto de intenções e ações intencionais, tanto individuais como coletivas. Então, me parece uma coisa até trivial. Não vejo como algo muito assim difícil, porque essa conjectura da criação do universo, eu nem sei se ela é. Acho que o Buda nem recomendava a gente fazer esse tipo de Exa- conjectura. Exato, mas o problema é que, invariavelmente, quando essa frase é colocada, ela pode implicar esse tipo de questionamento, entende? De dúvida. Ah, e é importante a gente separar. A gente não precisa entrar nessa armadilha de confrontar aquilo que é conhecido como uma ordem causal num universo, numa realidade física tangível e daí por diante, entende? Ela é marcada por uma lógica causal pura e simples, e essa lógica causal não vem implicada de uma intencionalidade, entende? Isso é uma coisa. Quando eu estou falando de karma, não. E aí o karma ele é marcado por essa intencionalidade, e ele que cria isso que é descrito como mundo samsárico compartilhado, essa experiência de realidade compartilhada. E ela é resultado, sim, também de uma intencionalidade, num certo sentido, coletiva, mas também individual e subjetiva. E aí tudo bem, a gente pode se reconciliar com essa perspectiva científica, da forma como se conhece a realidade física, tangível e daí por diante, sem que ela entre em contraposição ou em contradição com essa descrição que nós fazemos ao falar ou entender melhor essa afirmação do Sutra, dizendo que o universo é produzido pelo karma, é o karma que o faz aparecer. Tudo bem, gente? Mas, Carlota, eu posso dizer, então, que eu, eu só vou para o despertar, porque eu me encontro no samsara? Poderia pensar assim? Não como uma condição, eu só vou porque eu estou, mas eu diria que no momento em que eu conheço a natureza última do samsara, eu não vou para nenhum outro, já entende? Há uma realidade que é experimentada pela Luísa por conta do seu karma, ações e os resultados. Eles, de certa forma, encobrem, como eu estava dizendo para vocês, essa perspectiva última da realidade. No momento em que eu aprofundo a minha prática e vou conhecendo a realidade tal como ela é, essa realidade ela simplesmente se revela, eu não preciso, não é um, não, já é, entende? Não importa se está no samsara. Assim, importa no sentido de que enquanto eu estou no samsara e não me aprofundo na empreitada de conhecer a essência desse samsara, eu vou continuar experimentando sofrimento no samsara, entende? A ideia é como eu faço para conhecer a natureza desse samsara, né? Conhecer a natureza desses sofrimentos e daí por diante, e aos poucos revelando a realidade tal como ela é, entende? Sobre essa perspectiva, eu posso fazer do samsara um meio para praticar o Dharma. Ah, porque essa é a realidade na qual a gente está imerso, não existe outra. O Buda o que fez foi dizer, apesar dessa realidade ser marcada por um sofrimento, é possível superar esse sofrimento. Como? E ele ensina um caminho baseado em amor, bondade, compaixão e sabedoria. Tudo bem, gente? Não, mas só um pensamento que eu tive agora, porque
ao alcançar e despertar, as ações do Buda, elas são também descritas como espontâneas, né? Eu acho que talvez é legal pensar nisso, nesse certo contraponto com a intencionalidade. Não quero negar a intencionalidade, mas nesse sentido de talvez esvaziar um pouco essa noção de um eu que faz, Exatamente. né? Porque a gente entende a intencionalidade muito assim, sou eu Exato. intencionalmente aqui realizando ações virtuosas, né? Porque, E esse caráter espontâneo, né, da ação. porque o que a gente descreve é que a natureza dinâmica da realidade é amor, bondade e compaixão. É isso que parece, não, mas amor, bondade e compaixão é um sentimento, é um afeto. Essa é a frase profunda que dá ordem exatamente ao que você está dizendo. Não, isso não pressupõe uma intencionalidade subjetiva. Essa é a dinâmica da realidade, entende? Por isso essa espontaneidade da bodhicitta última. Não é o que está fora, é que eu não experimento essa dinâmica da realidade última desinvestida da minha subjetividade, marcada por apego e daí por diante. Mas quando eu dissolvo essa perspectiva subjetiva, individual e daí por diante, simplesmente o que há é uma dinâmica da realidade lúcida e compassiva. Essa é a natureza da mente. Tudo bem, gente? Tudo bem, Cidinha? Tudo bem, Lama, mas A, tem a, muito. a câmera parou aqui, normalmente é o Charles que está aqui, mas por acaso parou em você. Eu vi você muito sério. Falei, "Ih, vou perguntar para a Cidinha se está tudo bem." Então tá bom. Tem Vamos muito fazer que nossa ser estudado. dedicatória? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.